Como, onde, por quem e sob que condições as roupas que usamos são feitas? Esses são questionamentos que os consumidores estão cada vez mais se fazendo. A indústria da moda é uma das mais poluentes em todo o mundo e está na mira de clientes mais engajados e preocupados com os impactos do setor no meio ambiente. E para avaliar que marcas nacionais possuem um compromisso com a sustentabilidade, em 2021 foi lançada a 4ª edição do Índice de Transparência da Moda no Brasil, tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! No programa de hoje eu converso com a coordenadora educacional e gestora do Índice de Transparência Brasil 2021, Isabela Lúlio, e a gestora de moda do Sebrae, Camila Araújo. Oi, Isabela. Oi, Camila. Olá. Olá. Camila, para abrir o programa, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa questão da transparência na moda, né? Principalmente em meio à pandemia, a gente tem falado muito sobre a questão ambiental e os impactos da produção da indústria da moda no meio ambiente já são conhecidos há muito tempo. Qual a importância desse olhar e de voltar a olhar para essa questão da produção mais sustentável da moda? Como você falou, a gente tem esse histórico, né, dentro da indústria da moda, né, da questão poluente e de vários outros fatos aí que a gente, eu acho que a transparência ela vem como algo fundamental para a gente mudar um pouco a forma de ver aí esse segmento, né? Tanto para as grandes empresas quanto para os pequenos negócios, né? Eu acho que um pouco como o Sebrae também é difícil para a pequena empresa se enxergar, né, nesse cenário, né, enfim, e entender que ela também pode contribuir para o aumento, né, dessas medidas, enfim, né, é uma mudança de paradigma, é uma mudança muito disruptiva, mas extremamente necessária no mundo que a gente vive hoje em dia, onde os consumidores querem mais e mais saber a origem do que eles estão consumindo, que o produto foi feito, de que forma ele impactou o meio ambiente ou não, quais são as relações sociais que existem para aquele produto ser feito, qual é a política de governança, né, que existe na cadeia de fornecedores daquele produto ali, com, às vezes, uma relação com uma grande empresa. Então, a gente trazer essa transparência para o consumidor final, né, para o cliente, né, que consome esse produto, ao meu ver, é essencial, e para a indústria, para mim, é um caminho sem volta. Acho que é uma mudança total, aí, totalmente perene, assim, eu acho que não tem mais volta, não. É um caminho sem volta, não. Isabela, e como é que é esse processo de levantamento das informações? Como é que é o encontro com as empresas para conhecer justamente esse processo de governança, quais são as iniciativas que elas tomam e quais os fatores que são analisados nesse índice de transparência? Bom, o Índice de Transparência da Moda, né, ele é um projeto global, que ele existe desde 2016, né, então a primeira edição dele foi com marcas globais, né, feito em Londres pela sede do Fashion Revolution, e em 2018 ele veio para o Brasil, exatamente por conta da riqueza que a gente tem da indústria da moda, né, tanto da indústria quanto do varejo da moda, falando de grandes, médias e pequenas empresas, né, e porque o Brasil é um dos maiores países do Ocidente produtores de roupa. Então, vendo toda essa riqueza e, né, com todas as problemáticas também que a Camila já falou um pouquinho, a gente entendeu que era super importante trazer, né, esse projeto para o Brasil. Então, ele acontece desde 2018 e ele avalia as grandes marcas e varejistas, né, o que elas estão divulgando publicamente sobre suas práticas, impactos, governança, enfim, políticas, tudo relacionado aos impactos sociais e ambientais, né? Então, a gente tem uma metodologia que é um questionário com mais de 200, assim, 245 indicadores, então ele é bem abrangente. Então, a gente olha desde políticas que a empresa tem para os seus próprios funcionários e para os seus fornecedores também, entendendo a importância, né, dessa cadeia produtiva, detalhes de governança, se publica lista de fornecedores, né, então se a gente consegue enxergar aonde estão, quem fez nossas roupas, né, aonde estão essas pessoas,
A gente também olha para avaliação de fornecedores, devida diligência, e esses tópicos que a gente fala tanto hoje em dia, né? Então, igualdade racial, igualdade de gênero, superprodução, resíduos, pegada hídrica, pegada de carbono, enfim, são muitos temas, né? Então, a gente entende que é super importante trazer essa análise aqui para o Brasil, realmente para a gente ter esse panorama da transparência, né, em todo o setor do vestuário, para que isso possa também, né, a gente possa ter essa mudança que realmente ela vai acontecer de qualquer forma, né? Então, para a gente entender como que está o cenário aí. Camila, um dos pontos importantes aqui que a Isabela trouxe foi justamente a participação do Brasil no cenário da moda, da indústria da moda. Grande parte desses fornecedores de grandes marcas são brasileiros e muitas vezes micro e pequenas empresas. Como é que é esse trabalho para fazer chegar essas informações, né, sobre o que tem que ficar dentro do escopo do trabalho das micro e pequenas empresas, a importância da sustentabilidade nesse setor para o desenvolvimento e para a conquista também de novos mercados? Não, o Sebrae ele já atua, né, em diversas frentes há bastante tempo com essa questão do relacionamento, né, dentro da indústria da moda, da pequena empresa, né, que na grande maioria, né, dentro da cadeia da moda, né, é fornecedor, né, e faz parte, parte totalmente essencial do desenvolvimento dos produtos. Então, a gente tem diversas frentes, como planejamento produtivo, editais que tratam exatamente da sustentabilidade dentro das empresas da moda, né? Aqui no Rio, a gente teve duas do edital de moda sustentável, de 2017 e 2019, focado em práticas sustentáveis, na melhoria dessas relações, né, das empresas, né, promovendo relações mais justas, onde a gente teve aí um incremento de mais de 70%, né, na implementação de práticas sustentáveis nas empresas envolvidas, cerca de 90 empresas, né, nos 2 editais selecionadas para estarem com a gente, passando por um ciclo de capacitações. Então, assim, foi muito rico, muito interessante essa participação. E para isso, como eu falei, os projetos de encadeamento produtivo, onde a gente, através da parceria com uma grande empresa, uma grande marca, um grande grupo atuante no segmento, a gente capacita os pequenos negócios envolvidos na cadeia produtiva, né, desse grande player, onde a gente tanto a questão das políticas corporativas, né, isso está envolvido no cronograma de atividade dessas empresas, então a gente tenta alinhar, né, afinar essas políticas corporativas o máximo possível e trazer também o conhecimento de sustentabilidade, quanto ambiental, quanto social, que é um pedido também dessas empresas, né, enquanto negócio, e que incrementa ainda mais essa relação com a grande empresa dentro desse modelo, né, de programa. Então, se trabalha hoje com essa frente, né? Isabela, dentro dessa 4ª edição, quais foram os principais destaques que você poderia trazer aqui para a gente desse índice de transparência da moda? Acho que é importante a gente destacar, né, que a média ela ainda, infelizmente, é baixa, né? Então, a gente pega ali, são 50 das maiores, né, marcas e varejistas, né, brasileiras. Então, até se vocês olhar depois a lista, são várias, a grande maioria todo mundo conhece. E a média foi 18%, então de 100%, né? Então a gente vê ali que está muito abaixo ainda do esperado e do que deveria ser. Mas olhando pelo lado bom, se a gente olha o primeiro, porque quando a gente começou em 2018, a pesquisa avaliava somente 20 marcas, né? E a cada ano a gente aumenta a 10, então foi de 20 para 50. Se a gente pega esse grupo de 20 que continuou na pesquisa até o ano passado, né? Elas tiveram uma média de 30%, se a gente olhar só esse recorte, o que é um aumento de quando elas começaram, né, a gente teve um bom aumento aí dessa média. Então, a gente consegue perceber que quando a empresa ela começa nesse processo da transparência, e ela emprega ali uma atenção, uma energia, aquilo, as coisas melhoram, né? Então, essa média tende a melhorar. Então, acho que isso é um fator super importante, mas também acho legal a gente lembrar que das 50 marcas, 17 zeraram. Ou seja, até isso também que leva a média para baixo, né? Ou seja, elas não têm nenhuma informação nos seus sites sobre qualquer uma das questões que a gente olha no índice. Então, realmente é um site que é muito direcionado somente para venda, ou um site realmente que não tem nenhuma informação das que a gente busca. Então, né, se a gente olha no recorte das 50, é um número muito grande ainda, 17, sem nenhuma informação.
A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A pandemia da Covid-19 também impactou a indústria da moda e impulsionou transformações. A gente viu isso acontecer de uma forma geral em diferentes indústrias. Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão dos impactos que vocês analisam e que podem também ter impactado no resultado dessa quarta edição, que a pandemia trouxe também de transformação do olhar do consumidor, né? Posso trazer aqui algumas informações para vocês e até alguns números, né, relacionados aos pequenos negócios, né? A gente teve aí um número muito alto, né, de negócios sendo impactados, né? Isso né? Mas os negócios relacionados à cadeia da moda tiveram um olhar especial aí nessa situação. O fechamento das lojas, né? A gente sabe que isso, né, em um determinado momento ali impactou diretamente toda essa cadeia produtiva, né? Enfim, a gente teve aí esses momentos de lockdown e isso gerou um impacto que reverbera até hoje por conta de depois, né, as empresas para se reerguerem contraíram dívidas, né? A gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem reflexo do período lá em 2020 afetando as empresas até hoje em dia. Nesse momento, as empresas se viram obrigadas a inovar, né? Então, a gente teve esse olhar muito grande quanto o Sebrae de promover essa inovação, porque o negócio não podia parar, né? As empresas estavam com as portas fechadas, né? As fábricas, as lojas, e a gente trouxe tudo para o mundo virtual, né? Então, a gente teve a inovação aí, né? Na questão da organização, da implantação de portais. Isso é uma coisa que também não tem volta, né? A gente sabe que o mundo mudou, então isso veio para o mundo virtual e vai continuar no mundo virtual. A questão da sustentabilidade também impactou muito nisso, porque uma vez que a gente trouxe as empresas para esse mundo virtual, a gente teve também uma diminuição no uso de materiais, de insumos ali do dia a dia de algumas empresas, que impacta totalmente a questão ambiental, né? Então, a gente teve diminuição de uso de papel, a gente teve uma diminuição de emissão de gases, de diminuição do dia a dia, né, ali de cada empresa ou de cada indústria, que reverbera também até hoje. Então, eu acho que a pandemia trouxe algumas mudanças, né, algumas mudanças que vão continuar e que tem tudo a ver com a questão da transparência e do que a gente está querendo mudar e de efetuar de transformação dessas empresas. Com a pandemia, uma coisa que a gente notou bastante foi principalmente lá no começo, né, nessa fase do lockdown no mundo todo, né, com o fechamento de lojas e fábricas, ficou mais evidente ainda a questão da falta de direitos, né, trabalhistas que muitos dos funcionários, né, das pessoas que trabalham para as fábricas, principalmente falando ali de Sudeste Asiático, né, então Bangladesh, né, aquela região, o quanto eles são carentes dos direitos, né, porque muitos deles realmente foram demitidos, estão, né, até hoje sem receber salários que eram devidos, né, desse período. Muitos fornecedores dessa parte do mundo também já tinham comprado insumos para produzir, então com o fechamento eles ficaram com esse prejuízo. Muitas marcas, né, acabaram pagando, né, depois da pressão popular, mas ainda tem muita dívida nesse quesito, né. E trazendo aqui para o Brasil, a gente não tem muitos dados dessa questão, né, que nem teve lá no Sudeste Asiático, mas a gente observou, segundo algumas pesquisas, que teve redução do preço de peça paga, né? Então, para quem tem uma pequena confecção, começou a receber menos. E a gente tem toda a questão, né, do aumento do preço dos alimentos, da energia, então realmente ficou mais apertada a vida desse trabalhador. E no índice a gente incluiu algumas perguntas, né, alguns indicadores realmente de resposta ao Covid, para tentar entender e monitorar a transparência das empresas, das grandes marcas, né, sobre esse tema. E poucas delas realmente falavam alguma informação mais relevante em relação à cadeia de fornecimento, né? Então, a gente perguntou
porcentagem ou número de trabalhadores que tiveram ou foram demitidos ou tiveram redução de salário, isso também em relação aos funcionários internos. Medidas de proteção também, isso a gente teve um resultado bom, assim, 48% das empresas falaram quais eram suas medidas de proteção, né? Acho que muito também por conta dos protocolos de saúde que aqui no Brasil grande parte da população está seguindo bem direitinho. E a gente também abordou a questão do home office, né, que para os funcionários próprios, né, virou praticamente uma tendência agora. E a gente perguntou não se foi implementado, mas como foi implementado, pensando, né, na questão da gestão da carga de trabalho, da ergonomia, tudo isso. E apenas 20% das marcas falaram como, né, isso foi implementado. E aí, entrando especificamente nessa questão regional, falando do estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui diversos polos de moda, uma apresentação intensa e, na verdade, um olhar voltado, né, para a identidade de moda brasileira como moda produzida aqui também em território fluminense. Camila, você podia falar para a gente um pouquinho sobre como é que foi esse processo, né, desse olhar para a sustentabilidade sendo empurrado por conta da pandemia, de todos os questionamentos e as mudanças nos hábitos de consumo da população, junto com esse impacto econômico nas empresas, né, que muitas fecharam, enfim, sofreram aí com essa necessidade do lockdown. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que vem sendo feito esse trabalho, né, de trazer esse equilíbrio entre a questão da sustentabilidade financeira, mas também o olhar para esse consumidor que está ávido por entender qual é o processo de produção do que ele consome hoje. Então, aqui no Rio, né, como foi falado, né, a gente tem uma moda que é produzida, né, e é reproduzida no mundo inteiro, né, é um segmento muito forte, né, no Rio de Janeiro. A gente tem polos muito intensos, né, a gente tem o nosso polo de moda praia na região dos lagos, a gente tem o na região serrana, ali na área de Nova Friburgo. Foram polos e foram regiões extremamente afetadas, né, pelo Covid, né. A gente aqui também no Rio, a gente tem essa questão de que cada região aí teve a sua regra, né, a questão de lockdown, então foi bem peculiar, né, de cada região. Então, a gente teve momentos onde a indústria foi mais afetada, né, de Nova Friburgo foi muito afetada no ano passado com esses períodos de lockdown. A questão do polo de moda praia de Cabo Frio também foi extremamente afetada, porque o turismo foi muito afetado, né? Então, a ligação ali naquela região muito forte, né, com o turismo, né? Então, as pessoas não viajavam mais, as pessoas estavam dentro de casa, e isso, obviamente, impactou em fabricação, em venda desse produto específico daquela região. Então, como mudar isso, né, depois passado aí esse período mais crítico, né, do início do ano passado? O Sebrae levou muitas capacitações, disponibilizando e facilitando, né, a questão das linhas de crédito, né, enfim, né, essas empresas precisavam de uma injeção de recursos para recomeçar. Então, o Sebrae viabilizou aí esse contato, né, entre as empresas financeiras que possam viabilizar de forma mais, né, linhas de crédito para o pequeno negócio. Além disso, a gente viu também a questão de acesso ao mercado, né, a gente levou para essas empresas novas possibilidades de mercado, a questão da capacitação, né, que é o nosso negócio principal, porque a empresa, depois disso tudo, precisa se reinventar. No passado, a gente tinha um projeto que dava as empresas da cadeia da indústria da moda. A gente esse projeto pegou exatamente esse momento, né, de Covid, então a gente passou por todas essas situações de lockdown, enfim, e tentando também entender, porque os próprios empresários também tinham essa dificuldade do vírus, né, então era uma coisa complicada, assim, né? E a gente tentou oferecer para a área essa questão da inovação mediante esse cenário que não era propício, né? Então, assim, a gente
não quis desestimular esse empresário a continuar inovando e buscando melhorias para sua empresa. E agora, a gente, no final de 2021, a gente publicou um novo edital para um novo projeto, que é o nosso projeto atual, que está em execução aqui no Sebrae Rio, onde a gente tem mais de 50% das empresas, são 4 empresas que estão sendo beneficiadas nesse momento, do estado do Rio inteiro, mais de 50% são do Polo Rio de Nova Friburgo. Então, a gente está trazendo diversas temáticas, diversas capacitações, incluindo a parte de sustentabilidade, de moda circular. Além do índice de transparência da moda, que outras ações o Fashion Revolution também organiza, né, e promove no Brasil? Bom, antes, então, só vou contar um pouquinho o que é o Fashion Revolution, que eu não sei se todo mundo conhece, né? O Fashion Revolution é um movimento global. Hoje a gente está em mais de 90 países, né? E ele surgiu em 2013, com a queda do Rana Plaza, né? Que foi, até hoje, um dos maiores acidentes da indústria como um todo, não só da indústria da moda. Então, foi um prédio de confecções em Dhaka, né, a capital de Bangladesh, que ruiu, e nesse dia nós perdemos mais de 1.000 pessoas e mais de 2.500 ficaram feridas. Então, é um acidente muito grave, e eu acho que ele serviu muito para abrir, né, os olhos da indústria da moda, e um grupo de pessoas se reuniu para dizer, chega, né, basta, a gente não pode mais viver nessa situação, a gente precisa descobrir, né, quem fez minhas roupas, que condição que elas foram feitas, do que elas são feitas. Então, aí começou o movimento, e aí ele veio para o Brasil, e em 2018 a gente se tornou o Instituto Fashion Revolution, né, uma organização não governamental. Então, aqui no Brasil a gente realiza, né, o índice, igual a gente já falou, tem também o Fórum, que é um espaço para uma plataforma de trabalhos acadêmicos, né? Então, para as pessoas submeterem seus artigos científicos que estejam relacionados aí com essa temática, né, da moda sustentável. Então, a gente provavelmente vai ter o evento esse ano, vamos ver, porque ainda está nesse estado aí, meio da pandemia, né? E a gente tem a semana Fashion Revolution, que acontece todo ano em abril, né, no aniversário do acidente do Rana Plaza. Então, ali na semana do 24 de abril, para a gente sempre relembrar, né, essas vidas. Então, esse ano a gente também vai ter a Semana Fashion Revolution, de 18 a 24 de abril. Ela acontece agora, né, também nesse ambiente digital, né, esse ano talvez comecem também a acontecer alguns eventos híbridos, e a gente tem ações ali por todo o Brasil, né, por meio dos nossos representantes locais. Nós temos mais de 60 representantes em diversas cidades do Brasil, e por meio dos nossos estudantes e docentes embaixadores, que são nossos embaixadores em suas instituições de ensino, que aí eles levam esse debate também para a sala de aula. Então, nós vamos ter diversos eventos, convido todo mundo aí a participar. No nosso Instagram, que é Fashion Heavy Brasil, vai ter lá toda a informação e sempre tem debates, palestras, oficinas, é bem interessante, assim, para quem gosta do assunto. Certamente é um ponto importantíssimo, né, e uma fonte de informação aí relevante para quem quer mergulhar nesse tema. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com a coordenadora educacional e gestora do Índice de Transparência da Moda Brasil 2021, Isabela Lúlio, e a gestora de moda do Sebrae Rio, Camila Araújo. Camila, conta pra gente sobre o que você percebe, né, de potenciais que a moda fluminense e brasileira tem para que a gente possa responder esses desafios da sustentabilidade. Então, baseado na nossa experiência, enfim, né, de lidar aí falando um pouquinho do Rio de Janeiro, as nossas ações acabam refletindo, né, no Brasil, tem atuação nacional, né, mas trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade do Rio de Janeiro, a gente percebe que é uma empresa muito sedento por inovação e muito sedento por participar, né, dos melhores locais e estar inseridos nos melhores rankings, né, de negócios, né, um empresário que quer ser percebido, né, a moda do Rio de Janeiro, ela tem ela reflete isso, né, é uma moda que é vendida para o mundo inteiro, né, então não pode estar muito descolado do que está acontecendo ao seu redor,
tanto aqui dentro, né, do país quanto no mundo, né? Então, e o empresário fluminense, né, ele tem muito esse olhar, né? A gente tem aqui diversas pequenas empresas que exportam, a gente tem pequenas empresas enfim, que começaram. Na verdade, a gente tem grandes empresas que começaram pequenas, né? A gente tem diversos casos de marcas hoje renomadas que começaram bem pequenininhos. Então, a realidade aqui do Rio de Janeiro ela é muito positiva, né? E não tem como esses empresários ficarem fora dessa agenda, assim, né? Hoje, empresas que já nascem sustentáveis, né? Não tem esse movimento de transformação. São empresas que têm no DNA da marca a sustentabilidade, as práticas governamentais justas, as práticas sociais inclusivas, as práticas ambientais que preservam todo o nosso ecossistema, né? Então, a mentalidade do Rio de Janeiro, e por isso, às vezes, nos nossos projetos, quando a gente leva essas capacitações, não é tão difícil assim do empresário se enxergar ali naquele meio. Assim, o que é o nosso papel é viabilizar algumas realidades para caber ali no cenário de algumas empresas, né? Isabela, de que forma, na sua opinião, a política pública pode ajudar a impulsionar essa questão? Assim, há iniciativas já sendo apontadas, estudadas ou vistas como bons exemplos? Eu acho que o apoio, né, do legislativo ele é essencial e realmente a gente precisa de uma ação maior, né, dessa parte, pensando na cadeia da moda e em toda a importância que ela tem, assim, desde o micro e pequeno até as grandes marcas que exportam um montão lá, importam e exportam muito produto, né? A gente precisa que o legislativo ele pense realmente, crie leis que valorizem, né, a indústria da moda. Então, que a gente pense, né, em toda essa agenda. Então, que tenha uma priorização, pensando tanto do lado social quanto do lado ambiental. E que tenha também mecanismos de monitorar. Então, como a gente vai ver, né, se o que deve ser feito está sendo feito na realidade? Para complementar a fala da Isabela, né, porque ela falou dessa questão dos relatórios das grandes empresas, né, e também já é sabido que as empresas investidoras também hoje em dia, né, cobram muito essa informação, né, assim, principalmente falando dos pequenos negócios que às vezes precisam de uma injeção de investimento, né, em um dado momento, se querem crescer, se querem. Então, assim, tem alguns players aí desse mercado de investimento que exigem esse relatório, né, que exigem saber de práticas daquela empresa, porque eles não vão associar, né, a imagem deles a qualquer empresa, né? Então, isso também está contribuindo para promover, né, essas práticas dentro de que às vezes ainda não utilizavam elas no dia a dia, né? Então, essa questão da equiparidade salarial, essa questão das práticas inclusivas, né? Enfim, né, da gente conseguir enxergar, né, que é uma empresa que beneficia a todos, né? Então, a gente vê isso muito hoje em dia. A questão da emissão de gases, enfim, práticas ambientais. Então, tudo isso está minimamente afinado, né, para uma empresa investidora querer injetar recurso, né? Eu acho também que nesse ponto, né, acaba que uma coisa vai beneficiando a outra, né? Então, e vai criando essa cultura dentro do pequeno negócio de que é importante para ele, né? Enfim, por isso que eu acho que nesse ponto aí o pequeno negócio assim é um incentivo a mais para que ele adote essas práticas na vida do negócio, né? No dia a dia. Bem, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço a Isabela e a Camila que estiveram aqui com a gente falando sobre essa questão das transformações que estão acontecendo na indústria da moda e como se ajustar também, olhando para a sustentabilidade. E para você que ficou com a gente até agora, é só lembrar que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.